Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos reunidos ao redor da palavra do Senhor. Dessa vez estamos caminhando para o finalzinho do livro do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler hoje uma porção do Evangelho de Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 3. Mas antes de chegar lá, irmãos, antes de propriamente mergulhar na palavra do Senhor e aprender um pouco mais com aquilo que Jesus nos ensina, porque hoje sim, serão palavras dele diretamente. Eu quero convidar os irmãos a gastar um tempo orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos auxilie e nos abençoe na noite de hoje. Então oremos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor, pelo teu auxílio nesse momento, te rogar ao Espírito Santo que o Senhor fale conosco, Deus, nós que somos seres imperfeitos, Deus, mas que temos o privilégio de nos aproximar daquele que é perfeito, Senhor. Te rogamos tua graça, Deus, tua misericórdia derramada sobre nós mais uma vez. Ajuda-nos, ó Espírito, a entender a palavra, Senhor, a aprender contigo aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos em nossa mente, coisas para as quais nós precisamos estar atentos, Senhor. Fala conosco, nós te rogamos essas coisas e em teu nome te oramos e já te agradecemos. Amém. Então, irmãos, como eu disse anteriormente, a porção de hoje da palavra de Deus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 14. Eu quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura comigo nesse momento. Assim nos diz a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E esse é o foco dessa porção da palavra do Senhor. Vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos, Jesus aqui ele fala conosco a respeito de... Continua na realidade, porque ele já vem falando sobre a sua segunda vinda já há algum tempo. E aqui ele fala de um momento específico na história, que é quando realmente a sua vinda se aproxima, né? Ele já está às portas. E ele fala aqui, essa passagem ela é chamada, na minha Bíblia, ela tem o título de O Princípio das Dores. E eu queria destacar com os irmãos algumas características dessa época, para que a gente se atente a elas. São coisas que Jesus fez questão de colocar como claras, como patentes, para que nós possamos prestar atenção e perceber realmente que ele está chegando. E ele começa falando a respeito dos sinais dos tempos. Jesus começa essa passagem falando dos sinais que vão anteceder a segunda vinda dele propriamente ditos. Esses sinais, entre eles ele menciona guerras, fomes, terremotos, perseguições, né? Uma escalada, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, desastres na natureza, os cristãos sendo propriamente perseguidos e mortos por causa do evangelho. E esses, irmãos, são sinais que eles têm sido evidentes ao longo da história. Se a gente for parar para estudar a história, a gente vai ver que todos eles já se cumpriram. Em algum momento da história a gente vai ver que a igreja foi perseguida. Hoje a gente vê a igreja sendo perseguida e crentes sendo mortos por causa do nome de Jesus Cristo. A gente vai ver que esses sinais eles são perenes, mas eles vão ficar mais intensos à medida que a gente se aproxima do final de todas as coisas. E Cristo ele traz em sua palavra o lembrete que nós não devemos nos surpreender com isso. A gente pode se entristecer, a gente pode ter reações realmente de lamentar essa série de tragédias e de desgraças, mas a gente tem que estar atentos a elas para entender que elas são sinais
de que o Senhor está próximo. A gente precisa entendê-las como parte do plano de Deus. É muito triste ver esses episódios acontecendo na história da humanidade e acontecendo nessa profusão tão grande como a gente tem visto nos dias de hoje. É muito comum a gente vê hoje em dia lugares que não tinham esse tipo de manifestações na natureza tendo. Por exemplo, no mês passado, se eu não me engano, no meio de fevereiro, uma das notícias que me fez ficar de queixo caído foi um furacão no Ceará. Entre a escala que eles medem, ele foi um dos mais fracos, mas foi uma situação daquelas em que ventos das nuvens tocam-se o chão, tem o rodemoinho, e ventos que chegaram a mais de 100 km por hora. No Brasil a gente não tinha isso há tempos atrás, e hoje a gente tem, né? Isso acontecido. A gente vê o modo como a Terra funciona ficando diferente, e consequentemente essas tragédias naturais acontecendo. Isso sem falar daquilo que a gente, como espécie, como seres humanos, a gente causa, né? Guerras grandes e declaradas, a gente hoje conta no mínimo 3: Síria, Israel e Hezbollah, e a Ucrânia e a Rússia. Isso sem contar as inúmeras outras menores que já são tão longas e acontecem há tanto tempo, são tão comuns que a gente meio que deixa para lá quando não devia. Então, a primeira característica que esse texto ele destaca para a gente é que é isso. Essas coisas funcionam como sinais dos tempos. E a gente precisa estar atento a elas, sabendo que, ao mesmo tempo que elas declaram nossa falha, elas falam de nós como incapazes de cuidar daquilo que Deus nos deu. Elas também revelam que o Senhor está próximo. E elas são um cumprimento do plano do Senhor para a história da humanidade e para o resgate de sua igreja. A segunda característica que esse texto deixa claro para nós, irmãos, é a necessidade que nós temos de vigilância. A gente precisa estar atento. Não à toa Jesus deixa um texto tão grande a respeito do que anuncia a sua segunda vinda. Na fala de Jesus, a gente percebe que na época propriamente dita de sua segunda vinda, as pessoas vão estar ocupadas em outras coisas. Elas ou vão estar envolvidas no dia a dia, no seu cotidiano, em suas tarefas, no seu corre-corre, ou elas vão estar mergulhadas nessa situação que eu citei anteriormente, dos dramas ao redor do mundo inteiro. No final das contas, o foco do ser humano vai estar em outras coisas. Ninguém vai estar parando para pensar: Jesus está voltando. Isso é coisa da igreja, e mesmo assim não da grande parte dela. O remanescente que pensa a respeito dessas coisas. E da mesma forma, Jesus, que ele fala a respeito dos sinais dos tempos, ele nos adverte a estar preparados para aquele momento, porque o Filho do Homem vai chegar em um momento em que ninguém espera. Ele compara a sua vinda em um outro texto a vir como um ladrão na noite, em que ninguém espera. E vigilância, irmãos, não é só você se manter acordado, não é só isso que um vigilante faz. O vigilante ele está acordado e preparado para qualquer situação que venha a surgir com a qual ele tenha que lidar. Para nós se aplica em nós estarmos sim despertos, percebendo e atentos aos sinais dos tempos, mas também estarmos prontos, estarmos vivendo diante do Senhor uma vida de retidão e uma vida de santidade, uma vida que nos capacite a encontrar com o Senhor. E isso não porque sejam essas coisas que nos dão esse mérito. O que nos dá o mérito de encontrar com o Senhor é o sangue de Cristo. Mas essas coisas, elas falam a respeito da nossa vida. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Se eu quero estar perto de Deus, eu começo a viver com Ele agora, em santidade e em retidão, para que as pessoas percebam que eu sou diferente porque eu sou do Senhor. E um dia me encontrarei com Ele. Então, nós vimos que nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, estar vigilantes, e a terceira característica que precisa ser encontrada em nós, que é destacada nesse texto de Jesus, nesse período da grande tribulação, do princípio das dores, na realidade a gente está caminhando ainda, isso é só o começo para a grande tribulação. A terceira característica é que nós precisamos ser perseverantes na fé. Além da gente ser vigilante, Jesus ele incentiva a gente a permanecer firmes. Nós não podemos ter uma fé vacilante, que se tudo
for bem, a fé está bem, mas se tiver alguma dificuldade, a nossa fé ela oscila. Aí não é fé. Fé, ela só se confirma como algo real quando ela é provada e ela é aprovada. E a nossa fé precisa ser firme, mesmo em meio a adversidades. Jesus fala de algumas delas, talvez a que mais assuste a gente, até porque massivamente está distante do nosso contexto, é o fato da perseguição. Nós, os cristãos no Brasil, nós não somos perseguidos. Raramente você escuta ouvir falar de alguém que foi morto por conta de Cristo porque foi firme no Evangelho. Em compensação, em outras áreas do mundo a gente sabe que isso é lugar comum. Há países em que você declarar que aceitou Jesus como Salvador é literalmente uma sentença de morte. Às vezes morte imediata, às vezes uma vida de trabalho esgotando a pessoa para morrer preso. A gente escuta as notícias do Missões Portas Abertas. A gente vê não só o cristão propriamente dito sendo preso, mas sua família, crianças, idosos, não importa. Semana passada eu mostrei a João Vitor uma das notícias que a Portas Abertas trouxe, chegou no meu e-mail, foi que um pastor de um país africano, eu não vou lembrar agora qual é, ele e a esposa estavam desaparecidos já há algum tempo, e esse tempo atrás, 15 dias, 20 dias atrás, os corpos deles foram jogados próximos ao lugar onde era a igreja que eles pastoreavam. Eles não abriram mão daquilo que criam para outras vertentes muçulmanas radicais e morreram por conta disso. E a nossa fé, ela precisa ser assim, ela precisa ser perseverante até o fim, se necessário for, até as últimas consequências. Eu imagino que não seja fácil, mas a alternativa ela é muito mais séria. E a gente sabe, Jesus promete, ele anuncia aqui nesse texto, a perseguição e o ódio contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo, vão aumentar. Invariavelmente, não tem como escapar. Eu não sei se a gente vai estar vivo para ver isso acontecer aqui no Brasil, mas vai acontecer. Só que o texto também diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai perseverar, vai ser salvo porque perseverou até o fim? Não. Vai perseverar até o fim porque aprove a Deus sustentar aquele servo, para que ele fosse salvo. Mas, como mordomos de nossa vida, nós temos que utilizá-la dessa maneira, a fim de que nós possamos professar o Filho aqui, para que ele nos professe diante de Deus. E essa perseverança requer, sim, essa fé inabalável, uma fé que confia nas promessas de Deus, que acredita literalmente naquilo que não vê, que confia piamente em fatos que ainda está esperando que aconteçam, como a gente espera pela vida de Jesus Cristo. E isso independente das circunstâncias, seja em tempos bons, seja em tempos difíceis. A gente sabe que ele vai voltar para nós, vai voltar por nós. E a gente precisa perseverar até esse dia. E a quarta, irmãos, e última característica que esse texto destaca, que esse texto ele enfatiza para nós, é que a gente precisa estar preparado espiritualmente. Como eu citei antes, uma vida de oração e de vigilância. A gente precisa estar preparado espiritualmente. Como eu falei também antes, novamente, é aquela imagem que Jesus suscita para a gente em outro texto do ladrão que vem à noite. Assim, a gente tem que estar preparado como um dono de casa. Se prepara quando percebe que sua casa vai ser ameaçada. Ainda mais sabendo que Jesus virá como ladrão na noite, sem aviso. Sem aviso para os cristãos despreparados. Para nós ele deixou avisos. A gente tem que aprender a ler e a viver constantemente preparados. Porque pode ser agora. Pode demorar ainda. O tempo a ele é que cabe. Mas, na verdade, os sinais se cumprem diante dos nossos olhos todos os dias. A gente precisa estar preparado espiritualmente para a vinda do Senhor. O destaque que eu quero fazer nesse texto é justamente o versículo 4, em que Jesus diz aos discípulos: vede que ninguém vos engane. Preste atenção, que ninguém engane você. E ele diz as coisas que vão acontecer: falsos profetas, terremotos, guerras, rumores de guerras,
fome, e isso é só o começo. É só o começo. E aí, para estar preparado espiritualmente para encontrar com o Senhor, a gente volta para aquela fórmula básica. Estar preparado espiritualmente requer perseverança na oração, leitura da palavra, prática de jejum. Requer também comunhão com a igreja. Uma brasa distante da fogueira, ela se apaga sim. A gente não foi chamado para ser igreja solitária, universal. A gente foi chamado para ser corpo. E o corpo ele é formado por muitos membros, e membros diferentes, em funções diferentes. E a gente precisa florescer onde Deus nos plantou. Precisamos estar em comunhão com a igreja. Uma vida de obediência a Deus em amor. Muitas vezes renunciando à nossa própria vontade, a fim de que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Porque afinal de contas nós somos servos. E servos não deveriam ter vontade própria. Deveriam apenas se interessar em agradar e cumprir a vontade do seu Senhor. E a gente deve sim estar constantemente renovando o nosso relacionamento com Deus. Estar buscando maneiras de sermos cada vez mais íntimos com Ele. Para que quando Ele vier, Ele encontre a gente pronto, espiritualmente pronto. Que a gente consiga lutar contra a carne, a fim de que nosso espírito se fortaleça e a antecipação da volta de Jesus Cristo nos traga cada dia mais alegria, né? Existe essa parte de preocupação com o mundo, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, com as tristezas, com as tragédias, mas para aquele que pertence ao Senhor vai ser sim um dia glorioso, um dia que nós estaremos, o início, né, de nossa vida literalmente para sempre com o Senhor. E eu gostaria de deixar com os irmãos apenas 2 aplicações muito simples. A primeira delas, busquemos a Deus de todo o nosso coração. A gente sabe que Ele está voltando. E a gente precisa estar empenhados nessa busca todos os dias. Todos os dias. A gente precisa, como eu falei, aproveitar cada momento, cada oportunidade, cada brecha que nós tivermos para crescer em intimidade com Ele. A gente não pode, e a gente cai muito nesse erro, mas a gente não pode permitir que as preocupações dessa terra aqui, desse mundo em que nós vivemos, o corre-corre, a rotina, os problemas, as tarefas por fazer, a gente não pode deixar que essas coisas nos afastem de nossa devoção com o Senhor. Essa é uma falha muito comum. Esse é um erro em que a gente cai, às vezes sem nem perceber. São tantas as coisas no nosso colo para a gente resolver que não orei de manhã, não, vou deixar para orar à tarde. Mas à tarde tinha muita tarefa, deixo à noite vou tentar orar, já estou morto de sono. Pego no sono porque não resisto de cansaço e não aproveitei momento nenhum do dia para estar com o Senhor. Quando estar com o Senhor é prioridade. A gente precisa estar preparado para a volta dele e a gente só consegue estar preparado assim, tendo intimidade, vivendo esse relacionamento maravilhoso com Deus. E a segunda aplicação é só rememorando o que nós ouvimos até agora. Nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. A gente precisa olhar para o que acontece ao nosso redor, no Brasil, em nossos vários contextos, político, econômico, geográfico, social, cultural, observar todas essas coisas com os olhos de quem está atento aos sinais dos tempos e com o crivo da palavra de Deus. Passar todas essas coisas pela palavra de Deus, discernindo os acontecimentos ao nosso redor à luz da palavra de Deus. Ao invés de simplesmente a gente se desesperar com as tragédias, com as dificuldades, com medo de tantas guerras. Hoje a gente tem um cenário de guerra que pode sim esbarrar em nós, né? Talvez ainda seja um pouco distante, mas, irmãos, guerra, ela escalona e ela cresce sem precisar de explicações racionais para isso. A gente não pode permitir que esse medo leve a gente ao desespero. A gente tem que usar os sinais que a gente tem visto se cumprirem como lembretes da iminência da volta de Cristo. Ele está literalmente às portas, irmãos. Cada uma das coisas que a gente vê nos mostra que realmente está perto do nosso Senhor voltar e de nós estarmos com Ele. Amém por isso, amém por isso. Que nós possamos, por conta disso, ser incentivados a viver vidas que são santas e que são comprometidas com o Reino. Se existe algum conserto para ser feito, se existe alguma correção, a hora é agora.
Jesus está voltando, e mesmo que ele resolva ainda demorar num tempo que é nosso, o dele é perfeito, o nosso, a gente não conhece os tempos de Deus, quem garante que eu estou viva daqui a meia hora? Eu tenho que estar pronto para encontrar com Deus o tempo inteiro. Porque as palavras do Senhor Jesus, irmãos, elas nos desafiam a viver como verdadeiros discípulos, como pessoas que se importam com as coisas que ele disse, que estão vigilantes, que estão preparados para o grande, maravilhoso, mas também terrível dia do Senhor. Que a gente possa perseverar na fé, que a gente possa fortalecer uns aos outros, estar em comunhão, aprendendo da palavra do Senhor, enquanto a gente aguarda com esperança esse dia maravilhoso, que vai nos permitir ver aquele a quem nós tanto amamos, mas que tem uma preparação que sim, é difícil. Que o Espírito Santo nos capacite a viver da melhor maneira, de maneira digna do Evangelho, a fim de que nós possamos glorificar o Senhor até o dia que Ele venha, nós possamos propagar a obra do Senhor e falar do Evangelho do Senhor até esse dia maravilhoso, e que o Senhor chegue e nos encontre como servos prontos, e Ele nos diga, que nós tenhamos a graça de ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. Vai ser um dia realmente maravilhoso, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que essas advertências de Jesus fiquem conosco, em nossa mente e no nosso coração, e que nós sejamos prontos para viver esse dia com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite, Deus, debruçado sobre tua palavra, Senhor. Nós sabemos que é pouco tempo, Deus, que é uma análise muito, muito rápida e superficial desse texto, Senhor. Portanto, nós te pedimos, Deus, continua falando através dele ao nosso coração, Senhor. Para que nós possamos estar a cada dia mais enraizados na tua palavra, Deus, esperançosos com a tua vinda, Senhor, preparados para nos encontrar contigo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Deus, que no nome de Jesus essa igreja possa ser perseverante, Senhor. Seja uma igreja apegada a ti, Senhor, e que te ama acima de todas as coisas, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, e eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A paz.